pessoal, estamos aqui de volta. Hoje começamos o segundo bimestre, aula de português do nono ano, tá bom? Hoje nós vamos entrar em outro assunto. Espero que vocês gostem desse novo assunto. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a notícia e a reportagem. Então, são dois gêneros diferentes, né? E esses dois gêneros, eles estão no suporte do jornalismo, certo? Mas quais as diferenças que esses dois gêneros podem abordar? Nos próximos slides a gente vai ver isso, como é que é empregado esta linguagem, né? A linguagem, ela não é uma linguagem informal, ela tem que ser uma linguagem dentro da norma padrão, em que todo público possa compreender o que está sendo noticiado. Ou o repórter apresenta uma linguagem que o público possa compreender. O repórter ele não pode, nem deve, utilizar de gírias, por exemplo, ou da variação linguística dele. Porque, por exemplo, o repórter é cearense, mas se ele vai fazer uma matéria nacional, corre o risco de um telespectador lá da região sul não compreender a linguagem que ele utiliza dentro da sua notícia. Então, qual é a diferença entre os dois gêneros? É importante que vocês, antes de fazer qualquer atividade do livro, leia esse texto que está na página 9. Vai falar sobre uma jovem brasileira que esteve... ela é de São Paulo, certo? De família pobre. E, de certo modo, ela conseguiu vencer na vida por meio dos estudos. Muitos brasileiros que são de origem pobre, acontece o que aconteceu com essa jovem. Ultimamente ela participou da política e hoje ela é um grande nome da política nacional brasileira. É a Tabata Amaral, certo? Na página 9 tem algo que fala sobre ela. Então, se há algo que fala sobre ela, esse texto ou é um relato, né? Relato pessoal, ou é uma autobiografia. Você vai ler e vai compreender e automaticamente você vai descobrir que gênero é este, certo? Mas dentro desse gênero é trabalhado aqui a notícia, né? Tem uma reportagem em seguida e vamos ver quais são as diferenças que o livro didático de vocês vai abordar para que vocês possam compreender o que este gênero representa dentro da nossa sociedade. Todo texto, dentro da nossa sociedade, ele tem uma função, certo? E qual é a função desse texto dentro da notícia? Qual é a função desse gênero notícia e do gênero reportagem? Com vocês, Saldanha, né, dando aqui uma aula, tentando passar alguma informação para a turminha do nono ano. Tá bom, pessoal? Vamos prestar atenção aí. Então, na página 9, esta aqui que vocês têm no livro de vocês, deixa eu focar mais aqui na câmera. Página 9, tem a abertura. Aqui é uma faculdade muito conhecida, Harvard, acho que pronuncia assim. É o sonho de todos os estudantes um dia ingressar nessa faculdade. Então, leiam esse texto, deleite sobre a informação,
renovação política, política e educação. É bom a gente se interagir sobre este assunto, porque é muito importante, né? Então, esse texto da página 9 e 10 vai trazer aí alguns elementos característicos da notícia, tá bom? Tentem resolver essas questões e é isso. Vou passar para o nosso próximo slides para vocês compreenderem mais um pouco sobre o que esse gênero vai trabalhar, tá certo? Aqui, pessoal, a notícia é um texto jornalístico que revela um fato que geralmente possui algumas características, como título, slide, corpo do texto, a linguagem e os seus objetivos. Na página 24 está aí detalhadamente estes conceitos, certo? Dá uma olhadinha, qualquer dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Outras características deste gênero notícia é a apresentação de dados numéricos, como, por exemplo, algo que constou no Ibope, por exemplo. Índices, né? Índices de preço da economia, por exemplo. Indicação de lugares, veracidade dos fatos. Toda notícia, pessoal, não vão pensar que a notícia vai trazer fake. Ela precisa de uma fonte. Imagens, né? Toda notícia é importante que tenha a imagem para comprovar aquilo que o repórter está falando. Data, né? A data da notícia é importantíssima. Depois eu vou solicitar que vocês façam aí uma noticiazinha para nós. Professor, e qual é o verbo, os verbos que eu devo utilizar? Em uma notícia, a gente é obrigado a colocar verbos no presente do indicativo. Mas por que, professor? Vou deixar um minutinho para vocês pensarem. Pensou? Pronto. Os verbos no indicativo, no presente do indicativo, vai trazer uma veracidade mais real, né? Veracidade, realidade, né? Então, quando eu trago para o presente, vai mostrar que essa notícia ela é atual. Embora não seja, mas quando eu leio o título, está no presente do indicativo, vai trazer essa transparência de realidade. No corpo do texto, aí sim, você pode utilizar verbos alternados, ok? A notícia, pessoal, é um discurso predominante, é o indireto. Discurso indireto, a gente viu isso, discurso direto, discurso indireto. Direto é quando o personagem fala, né, reproduz sua própria fala. Já, por exemplo, trazendo para a notícia, o jornalista é quem fala pelo entrevistado, quando ele é mencionado no texto, por meio dos verbos chamados discendir. Os verbos discendir são os verbos de dizer. São aqueles que apresentam as falas do interlocutor, né? Afirmar, declarar, responder, perguntar, enfim. E ele é um texto que circula em jornais impressos, digitais, divulgando interesse coletivo voltado para os mais variados públicos. Pessoal, se os slides aqui, eu sei que é muito pouco tempo mesmo, aí eu vou gravar outro com o complemento, certo? A reportagem, pessoal, é diferente, é um texto também jornalístico, é um texto em que pode se apresentar da notícia, né? Expõe outros que não são encontrados neste gênero, isto é, além de relatar um fato ou um assunto como a notícia, ela também analisa o que está sendo apresentado, ok? Nesse contexto, pessoal, o intuito é proporcionar ao leitor um conhecimento maior sobre a questão abordada. Ultimamente a gente tem muitos assuntos para debater.
Ok, professor, e qual é a diferença? Trouxe aí para vocês. Na notícia, a única voz é a do repórter. Na reportagem, existe uma polifonia. Existe a presença de mais de uma voz. Existe a voz do jornalista, das testemunhas, especialistas no assunto. Outras vozes no texto sentem-se determinadas de informações. Por ser objetiva, a notícia não precisa ser assinada pelo repórter. Já a reportagem, que é elaborada com base em uma visão mais pessoal por meio de uma narrativa mais demarcada, a assinatura do repórter é essencial. Pessoal, para terminar aqui o nosso contexto, a notícia de divulgação, né, ela precisa de um suporte, então ela geralmente vai circular em revistas, jornais, né, resultados de uma investigação, por exemplo. E o que encontramos no texto, reportagem? A manchete ou título, né, um depoimento, verbos de elocução, gráficos, infográfico, box. É uma linguagem preocupada com o público-alvo. Então, no texto reportagem, nós vamos encontrar todos esses elementos, certo? Nas atividades que eu vou sugerir a vocês, página 11 a 15, e vocês vão escolher uma dessas, né, desses elementos para que possa interpretar de acordo com uma definição. Vocês vão me dar uma definição com isso aqui e vai mostrar em uma notícia do cotidiano que apareça esses dados. Gostaria que vocês fizessem também, aqui na primeira página do livro, notícia, reportagem, capítulo 1, unidade 1, informação e opinião na medida certa. Aí tem 3 pontinhos vermelhos, para alguns é rosa, certo? Responda essas questões para mim, ok? A primeira não precisa não, tá certo? Juntem-se em grupos de até 4 integrantes. Aqui vocês vão fazer individual mesmo. E vão tentar discutir esses itens abordados aí, certo? Bom, então, bons desempenhos, pessoal, e me mandem essas atividades o mais rápido possível, ok? Um abraço.